Fraquezas do argumento. Distância do Sol. Embora seja verdade que as primeiras medições da distância do Sol tinham incertezas significativas, a astronomia moderna refinou essas medições usando várias técnicas, incluindo radar, observações de espaçonaves e paralaxe. Embora ainda haja incertezas muito pequenas, a distância é conhecida com um grau muito alto de precisão. A analogia da vara de medição, a analogia de um navio sem leme, é um recurso retórico usado para enfatizar a percepção de falta de estabilidade e controle. No entanto, medições científicas nem sempre são baseadas em uma única vara fixa. A astronomia usa uma variedade de métodos e dados para validar suas descobertas, criando um sistema robusto e autocorretivo. A astronomia zetética. Zetética se refere a um sistema histórico de crença da TP. O argumento usa as falhas percebidas da astronomia moderna para promover essa alternativa, que não é apoiada por evidências científicas. Há evidências esmagadoras de que a Terra é um globo. Progresso científico. A ciência é um processo de refinamento contínuo. As incertezas iniciais não invalidam todo o campo. O progresso na medição astronômica tem sido significativo. Em resumo, o argumento apresentado é falho devido à sua dependência de informações desatualizadas e à promoção de uma alternativa não científica. A astronomia moderna desenvolveu técnicas sofisticadas para medir distâncias astronômicas com alta precisão. Por que esse argumento está incorreto? Circunnavegação e esfericidade. Navegar ao redor da Terra, no sentido de circunnavegação, significa completar uma jornada que retorna ao ponto de partida enquanto viaja consistentemente em uma direção geral. Em uma superfície esférica, essa é uma consequência natural. Em um modelo de TP, tal jornada se torna significativamente mais complexa de explicar, muitas vezes exigindo explicações complexas e inconsistentes de geografia e navegação. Navegando ao redor de um plano, a ideia de navegar ao redor de um plano é ambígua. Se o plano é considerado infinito, então a circunnavegação no sentido de retornar a um ponto de partida é impossível. Se um mapa da TP for considerado, e uma pessoa navegar ao redor de sua borda, então a borda teria que ser algum tipo de parede de gelo, como alguns modelos de TP sugerem. Isso não é apoiado por nenhuma evidência. Evidência para um globo. Várias linhas de evidência apoiam o formato esférico da Terra. O ato de circunnavegação é uma evidência muito forte de que a Terra é um globo. Em essência, o argumento deturpa o significado da circunnavegação e ignora a evidência esmagadora de uma Terra esférica. Eis o motivo pelo qual esse argumento é falho. O equívoco sobre a colina das águas, a frase colina de água, é uma descrição enganosa da curvatura da Terra. A curvatura é gradual, não uma colina acentuada. O casco desaparece devido à curvatura da Terra, que faz com que ele caia abaixo do horizonte, não porque esteja sendo obscurecido por uma massa sólida de água. Telescópios e distância. Telescópios ampliam objetos distantes, permitindo que os vejamos com mais detalhes. Eles superam as limitações da nossa visão sem auxílio, que é afetada pela distância e pelas condições atmosféricas. Os telescópios não nos permitem ver através de objetos sólidos como grandes quantidades de água, mas nos permitem ver objetos que foram reduzidos a tamanhos pequenos devido à distância. O motivo pelo qual o casco desaparece é porque a curvatura da Terra faz com que o casco fique abaixo do horizonte, e a ampliação do telescópio permite que o olho humano veja o casco novamente. Refração atmosférica. A refração atmosférica, a curvatura da luz conforme ela passa pela atmosfera, também pode desempenhar um papel em como percebemos objetos distantes. Esse efeito pode, às vezes, fazer com que os objetos pareçam mais altos do que realmente são, ou pode distorcer sua aparência. Curvatura da Terra. O fato de que o fundo do navio desaparece primeiro e que um telescópio pode trazê-lo de volta à vista é, na verdade, evidência da curvatura da Terra. Se a Terra fosse plana, o navio simplesmente ficaria menor e menor conforme se afastasse. Em essência, o argumento deturpa a causa do desaparecimento do casco e ignora os princípios ópticos dos telescópios e da refração atmosférica. Eis o motivo pelo qual esse argumento é falho. Perspectiva e horizonte. O horizonte sempre parece nivelado para o observador, independentemente de estar em uma superfície plana ou curva. Isso se deve às limitações da percepção humana e à vasta escala da Terra. Quando você está em uma altitude alta, o horizonte ainda parece nivelado porque seu quadro de referência é sua própria posição. A curvatura da Terra é tão gradual que não é facilmente perceptível em altitudes moderadas. Quanto maior a altitude, mais distante está o horizonte visível. Este é um fato consistente com uma Terra esférica. Princípios óticos. O argumento deturpa princípios óticos. A aparente nivelação do horizonte não é uma contradição de uma Terra esférica. É uma consequência de como nossos olhos percebem distância e escala. A curva da Terra é uma curva muito gradual. De uma altitude relativamente baixa, como a de um balão de ar quente, a curva é tão leve que é imperceptível a olho nu. Observações de Gleicher. As observações de Gleicher são precisas dentro dos limites de sua percepção. Ele relatou o que viu, mas suas observações não refutam a curvatura da Terra. O fato de que de grandes altitudes, o horizonte se expande e o observador consegue ver uma porção maior da superfície da Terra é uma evidência da curvatura da Terra. Evidência para um globo. Como dito anteriormente, há muitas evidências de que a Terra é um globo. Em essência, o argumento interpreta mal a aparente horizontalidade do horizonte e ignora os princípios da perspectiva e a evidência esmagadora de uma Terra esférica.
Análise das falhas. Em compreensão da gravidade, a questão central está em um mal-entendido sobre a gravidade. A gravidade não é uma força que puxa tudo para baixo em direção a um plano. Em vez disso, é uma força que puxa tudo em direção ao centro de massa de um objeto. No caso da Terra, esse é o centro do globo. Portanto, em um globo para baixo, é sempre em direção ao centro, independentemente da posição de alguém na superfície. É por isso que figuras em todos os lados do globo vivenciam para baixo, como sendo em direção ao centro da Terra. O reverendo Deuter estava tentando explicar esse conceito. O autor da crítica, no entanto, não entendeu o conceito e interpretou que o reverendo estava tentando fazer as pessoas pensarem que baixo era cima. Falsa dicotomia. O argumento estabelece uma falsa dicotomia entre a verdade de Deus e a astronomia teórica. Ele pressupõe que se um conceito científico parece contraintuitivo, ele deve ser falso e contrário à verdade divina. Ciência e fé não são necessariamente mutuamente exclusivas. Muitas pessoas reconciliam suas crenças religiosas com o entendimento científico. Interpretação subjetiva. A frase ficar louco é subjetiva e carregada de emoção. É usada para desacreditar o conceito em vez de se envolver com ele logicamente. O autor interpreta o exercício de visualizar a gravidade como um absurdo, quando na verdade é apenas um exercício de compreensão de um conceito que não é imediatamente intuitivo. Falta de evidências científicas. O argumento se baseia unicamente em uma interpretação errônea de uma explicação conceitual. Ele não oferece nenhuma evidência científica concreta para apoiar a alegação de que a Terra não é um globo. Há uma grande quantidade de evidências científicas que sustentam que a Terra é um globo. Em resumo, a crítica é baseada em um mal-entendido fundamental da gravidade e usa lógica falha para rejeitar o modelo heliocêntrico. Ela falha em abordar a evidência científica esmagadora que apoia o formato esférico da Terra. Análise das falhas. Representação errônea do modelo de Ptolomeu. Embora o modelo de Ptolomeu fosse geocêntrico, centrado na Terra, ele não era baseado em uma Terra plana. Era um sistema complexo de epiciclos e deferentes que tratavam os corpos celestes como se movendo em esferas ao redor de uma Terra estacionária. O modelo de Ptolomeu era extremamente complexo e envolvia muitos movimentos circulares diferentes para explicar os movimentos observados dos planetas. A ideia de que o modelo de Ptolomeu era baseado em uma Terra plana é uma deturpação grosseira de seu trabalho. Simplificação excessiva da previsão de eclipses. Embora o modelo de Ptolomeu tenha alcançado alguma precisão na previsão de eclipses, os modelos modernos são significativamente mais precisos e abrangentes. Os modelos modernos consideram uma gama mais ampla de fenômenos, incluindo a rotação da Terra, a precessão e as sutis interações gravitacionais entre corpos celestes. As previsões modernas são precisas até o segundo, ao longo de centenas de anos. As previsões de Ptolomeu não eram tão precisas. Equivalência falsa. O argumento cria uma falsa equivalência entre o poder preditivo do modelo de Ptolomeu e os modelos modernos. O fato de um modelo anterior e menos preciso poder prever alguns eclipses não anula a precisão superior e o poder explicativo dos modelos modernos. Modelos modernos permitem a previsão de eclipses que o modelo de Ptolomeu não conseguia. Ignorando outras evidências. O argumento se concentra apenas na previsão de eclipses, ignorando a vasta gama de outras evidências científicas que apoiam uma Terra esférica. Falta de poder preditivo para outros fenômenos. O modelo de Ptolomeu se torna cada vez mais impreciso ao tentar prever os movimentos dos planetas por longos períodos de tempo. Além disso, muitos fenômenos, como as fases de Vênus, não puderam ser explicados pelo modelo de Ptolomeu. Em resumo, o argumento deturpa o modelo de Ptolomeu, simplifica demais a previsão de eclipses, cria uma falsa equivalência e ignora uma riqueza de outras evidências de apoio. Portanto, a conclusão de que a previsão de eclipses apoia um modelo de TP é inválida. Análise das falhas. Curvatura desprezível em distâncias curtas. A curvatura da Terra é sutil. Em distâncias curtas, o desvio de uma superfície perfeitamente plana é mínimo. Embora o grande canal seja longo, a curvatura sobre seus segmentos individuais é tão pequena que não representaria um problema prático para sua construção usando a tecnologia da época. A quantidade de curvatura acima de 700 milhas está presente, mas é uma quantidade pequena. Práticas de engenharia. A construção de canais depende de nivelamento e levantamento cuidadosos para garantir o fluxo adequado de água. Engenheiros teriam usado técnicas para manter um nível consistente, o que inerentemente leva em conta qualquer curvatura menor nas distâncias envolvidas. Os construtores de canais constroem canais nivelados à gravidade local. Como a gravidade puxa tudo em direção ao centro da Terra, o canal é construído seguindo a curvatura da Terra. Em compreensão de escala, o argumento exagera a significância da curvatura sobre o comprimento do canal. Embora exista não é um fator visual ou praticamente significativo para a função do canal, a Terra se curva aproximadamente 8 polegadas por milha quadrada. Portanto, ao longo do comprimento do canal, há curvatura, mas é tão pequena que não é facilmente aparente. Ignorando a ciência estabelecida, o argumento desconsidera a esmagadora evidência científica que apoia uma Terra esférica. Visão simplificada da construção. A construção de canais não é simplesmente cavar uma linha reta. Ela envolve muitas mudanças de direção e ajustes para o terreno local. Em resumo, o argumento é baseado em um mal-entendido da escala da curvatura da Terra e dos aspectos práticos da construção de canais. A curvatura da Terra é real, mas é insignificante nas distâncias relativamente curtas envolvidas em segmentos individuais de canais. O argumento ignora o vasto corpo de evidências científicas que confirmam o formato esférico da Terra.
Esta é uma falsa equivalência. O movimento aparente do Sol é causado pela rotação da Terra, o movimento de uma pessoa pela rua é causado pelo movimento da pessoa. A explicação científica correta: a Terra gira de oeste para leste. Essa rotação faz com que o Sol pareça nascer no leste e se pôr no oeste. Este é um fato científico bem estabelecido, apoiado por inúmeras observações e experimentos. A falácia lógica: o autor usa uma analogia falsa para desacreditar uma explicação científica. O autor conclui incorretamente que, como sua analogia é falha, todo o campo da astronomia teórica é falho. Isto é um non sequitur. A conclusão não decorre da premissa. A realidade: a Terra é um globo, e sua rotação é um aspecto fundamental de seu comportamento. A ciência da astronomia teórica é um campo rigoroso que previu e explicou com precisão muitos fenômenos celestes. Em resumo, a passagem usa uma analogia enganosa e lógica falha para chegar a uma conclusão incorreta. A explicação científica da rotação da Terra é bem apoiada e precisa. O autor então afirma que a verdadeira ciência não permite tais alternativas miseráveis. Isso cria um falso dilema ao sugerir que apenas essas duas opções existem e, como ambas são consideradas inaceitáveis, todo o campo da astronomia é falho. A realidade do movimento relativo: as aparências do movimento celeste podem ser descritas a partir de diferentes referenciais. É matematicamente possível descrever o movimento como se a Terra estivesse parada, mas isso leva a modelos extremamente complexos, em última análise, imprecisos do sistema solar. O modelo heliocêntrico, onde o Sol está no centro e a Terra gira, fornece as explicações mais simples e precisas. A falácia lógica: o autor usa um falso dilema para limitar as explicações possíveis. O autor então usa esse conjunto artificialmente limitado de opções para desacreditar todo o campo da astronomia. O autor equipara falsamente a existência de múltiplas descrições possíveis à ideia de que a ciência subjacente está errada. Esta é uma falácia de falsa escolha. A escolha entre essas descrições não é arbitrária, ela se baseia em qual modelo se alinha melhor com observações e leis físicas. A ciência moderna usa a ideia de movimento relativo e usa a matemática para transformar entre diferentes referenciais. A conclusão: o autor conclui incorretamente que, por considerar as alternativas apresentadas inaceitáveis, a Terra não pode ser um globo. O formato da Terra e sua rotação são fatos científicos bem estabelecidos. Em essência, a passagem deturpa a natureza da investigação científica e o conceito de movimento relativo para apoiar uma conclusão pré-determinada. A natureza das hipóteses científicas. Na realidade, a investigação científica geralmente começa com hipóteses, que são palpites fundamentados ou explicações propostas. Essas hipóteses são então testadas por meio de observação e experimentação. O processo de supor é uma parte normal e necessária da ciência. O método científico se baseia na criação de um modelo e depois em seu teste em relação à realidade. O modelo heliocêntrico e o modelo da Terra redonda são exemplos de modelos que foram testados e verificados. O exemplo específico dos navios no mar. A explicação de que o casco dos navios desaparece primeiro no horizonte é uma demonstração clássica da curvatura da Terra. Esta explicação não se baseia em meras suposições, mas em observações consistentes e princípios geométricos. Os princípios geométricos utilizados são os de uma esfera. As previsões de que o casco do navio desapareceria primeiro só funcionam em superfícies curvas. A falácia lógica: o autor confunde o ato de formular uma hipótese com a falta de rigor científico. O autor descarta todo um campo da ciência com base em uma interpretação errônea do método científico. O autor assume que, como o modelo é usado, o modelo é inválido. Isso é uma falácia de má compreensão do processo científico. A realidade: a curvatura da Terra é um fato bem estabelecido, apoiado por inúmeras linhas de evidência. A explicação de que o casco dos navios desaparece primeiro é uma demonstração válida e precisa dessa curvatura. O método científico é baseado na criação e teste de modelos. Em essência, a passagem demonstra um mal-entendido do método científico e usa esse mal-entendido para descartar explicações científicas válidas.